Bem, então, para quem pediu, eu vou fazer um tour do nosso espaço, mostrando todas as atividades, tudo que eu deixo aqui disponível, né? Começando então aqui, nós temos a gaiolinha do nosso mascote, temos aqui as coisinhas para limpeza, né? Eu sempre deixo aqui pano de chão, tô vendo que não tem, mas eu deixo. E aí aqui nós já estamos preparando para a chegada do outono. São as atividades que a Cleo fez ontem. Para quem acompanha nossos stories, viram aí a gente trabalhando. Aqui é o nosso calendário linear. Nos fins de semana ela pinta de vermelho e durante a semana ela pinta de verde, porque aí são os dias que ela tem aula ou que não tem aula. E aqui são dias de algum evento, né? Algum aniversário, alguma data especial, a gente marcou com algumas bolinhas. Aqui em cima tá o nosso mini mundo de outono. Eu botei aqui os animais que aparecem na história, para que ela reconte a história. Deixei aqui card com o nome dos animais. Aí tem aqui um potinho com pinça para ela poder catar as frutinhas junto com os esquilos. E aí ficou assim, então, a nossa primeira atividade de outono também. Aqui são lagartas, que as crianças pegaram lá no parquinho. E aí temos aqui a nossa roda das estações, né? Que essa semana a gente já vai virar para o outono também. Aqui sobre a roda do clima. Aqui em cima eu deixo sempre essas jarrinhas para elas pegarem água para molhar a plantinha, pegar água para tinta, então a jarrinha fica ali. O relógio para a gente sempre acompanhar o nosso dia, a nossa rotina. E aqui fica a parte dela de artes. Essa parte aqui não adianta, eu arrumo, mas eles usam bastante. Então aqui tem tesoura, furador, régua. Isso aqui são carimbos que ela fez com cola quente. Aí tem cola bastão, cola líquida, canetinha, lápis, fita que ela prende os desenhos dela tudo na parede. E aí eu deixei aqui 2 livrinhos, da Tarsila e do Volpe. Ao lado aqui tem o nosso cavalete, né, que ele é 3 em 1, então eu deixo o papel para elas fazerem pintura. E tem a parte de giz e do outro lado aqui atrás tem a parte para usar o quadro branco, né? Então aqui embaixo fica as aquarelas, as coisas todas de pintura. Aqui nesse gavetão tá bagunçadão também, mas são papéis para elas usarem. Aqui embaixo desse móvel ficam materiais para atividade de controle motor fino. Então aqui tenho esse alfinete bem grandão, ó. Ele é quase o tamanho de um dedo, bem grandão. E aí eu deixo sempre o rolinho aqui que elas gostam de ficar furando, fazendo desenhos. Temos alinhavo. Aqui tem kit para fazer pulseirinha de miçanga. Quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça aqui eu nem sei de quantas peças são, mas ele é bem grandinho. Aqui temos massinha. E aqui temos aquele jogo que ela tem que achar no tabuleiro esses desenhos que estão na pecinha. Ops, aqui nós temos uma peça de alfabeto móvel que eu preciso guardar. Aqui ficou a parte de música, então é nosso livro de música que ensina a fazer instrumentos musicais, ensina como aprender os tipos de som, né, agudo, grave, essas coisas. Alguns dos nossos instrumentos, o chocalho que a Clara fez na escola. Então, aqui no primeiro móvel, a visão é essa. Artes, música e controle motor fino. Então, girando aqui, tem o cadeirão que eles sentam para ler histórias. Aqui alguns dos livros. Esses livros aqui eu vou mudando. Mas assim, por exemplo, o Monstro das Cores está sempre aqui, o do Yoga está sempre aqui. O resto eu vou mudando. E aí, vamos lá. Nossa primeira estante, então, ficou na área aí de ciências. Essa colagem ficou linda, a Cleo que fez. Com plantas mesmo, tá? Foi matinho que ela foi colando para formar o coração. Aqui nós temos o nosso laboratório. Tem aqui o nosso livro de experiências. Esse livro é maravilhoso, super indico. Crianças aí acima de 6 anos, eu acho muito, muito bacana.
Temos o nosso microscópio. Para quem não conhece, aqui atrás ele vem com várias lâminas já prontas para a criança olhar aqui. Temos as nossas pedrinhas para eles olharem também no microscópio. Aqui material que eles precisem para fazer a experiência. Aqui embaixo eu coloquei corpo humano. Tô super chateada que nós perdemos os rins daqui. Vou tentar recuperá-los. Aqui eu coloquei cards para fazer pareamento com as peças do nosso quebra-cabeça. Esse card é muito lindo. Eu vou deixar na descrição do vídeo de onde eu tirei cada peça dessa. Aí eu deixei um espelhinho para Cleo se ver, para as crianças se verem. Aqui tá tombada porque essa árvore ela é alta e eu não consegui botar ela em pé na estante. Mas é a árvore genealógica da nossa família. E aí aqui eu tô fazendo com a Cleo o livrinho da história dela. Então isso é um trabalho assim longo, né? A gente vai fazendo um pouquinho cada dia até montar tudo. Aqui eu tenho uma caixa de luz. Aqui dentro tem alguns esqueletos pra gente trabalhar animal vertebrado e invertebrado. E aí eu ligo à noite, né, pra gente poder fazer como se fosse uma caixa de raio-x. Aqui são os livros que eu tenho para trabalhar essa área. E aqui dentro são miniaturas. Ó, ciclos de vida com cards. Temos aqui do peixe. Ó. E aí também tem os cards dos quebra-cabeças que ficam aqui, né? Que aí a gente tem de anfíbio, mamífero, réptil, ave, peixe. São os quebra-cabeças que eu vou fazendo aqui para eles. Eu deixo também tudo aqui de acordo com a sua classificação. Aqui embaixo eu tenho a libélula, que nós encontramos lá no parquinho também. A atividade que eu fiz com eles eu deixei aqui disponível para eles continuarem fazendo a observação, repetir a atividade se quiser. Aqui eu já deixei a parte de botânica. Também tudo que nós encontramos no parquinho eu deixei aqui disponível. As cores dessas flores para representar o outono tá fantástico, muito bonito. Aqui eu tenho uma planta com raiz, com tudo, para eles olharem no microscópio, na lupa. Eu plastifiquei para a gente não perder. E aqui são cartões de 3 partes da anatomia também da árvore, né? E os livrinhos relacionados ao tema. Então, a primeira estante é essa daqui. Bom, na nossa segunda estante, então, ela é mais alta. Porque aqui, o que acontece? Eu não tenho só a Cleo, né? Então, eu sigo o currículo de 3 a 6 anos e sigo o currículo de 6 a 9, que já entra, então, o currículo cósmico da Montessori, né? E aí, a gente está trabalhando a primeira grande história e a segunda grande história do currículo cósmico. Então, assim, eu tive a necessidade de aumentar um pouco a minha estante para que o material que eu estou trabalhando com os maiores fique mais para cima e a parte da Cleo fique um pouco mais abaixo. Então, eu vou mostrar para vocês o nosso quebra-cabeça também de planetas, né, do nosso sistema solar. Aqui são cards também com os planetas. Olha que lindo, gente. Super bonita essas fotos. Olha essa terra. Lindo, lindo esses cards. Para que eles façam também pareamentos aqui. Isso aqui foi um trabalho que eu fiz com a Cleo, né? Eu no mundo. Aqui pra gente trabalhar dia e noite, trabalhar movimento rotacional. E aqui são fases da lua, que nós temos as pedrinhas. E aqui eu coloquei cards para eles aprenderem também o nome das fases da lua. Esse livro eu super indico para trabalhar esse tema aqui, ele explica muito bem sobre isso. Aqui embaixo eu tenho a parte já assim, né, evoluindo. Aqui a gente falou de planetas, então aqui a gente vai falar da Terra. E aí, como nós somos da América do Sul, eu já deixei esse livrão aqui super bacana sobre a América do Sul. Tem o nosso globo, que dá para eles visualizarem bem também vários países. O nosso quebra-cabeça, aqui embaixo é o nosso atlas. Esse atlas eles usam muito, eu acho esse atlas riquíssimo. E aqui eu tô começando a fazer a nossa caixa dos continentes. Então eu tô deixando aqui fotos
monumentos de cada continente. Aqui embaixo já ficou um pouco mais baixo, já está na altura da Cleo. Nós temos aqui o mapa do Brasil, né? Esse mapa ele é dividido em estados e em regiões. Então, quando tira todos os estados, dá para ver as regiões embaixo. E aí eu deixei aqui um potinho com bandeiras, porque o Caio gosta muito de trabalhar bandeiras. E aí eu deixei para ele fazer pareamento também. Aqui são cartões de 3 partes dos pontos turísticos do Rio de Janeiro, que eu trabalho com a Cleo. E aqui são fotos dos animais encontrados na Mata Atlântica, que é a mata também aqui do Rio. Aqui são acidentes geográficos. Ó, são as placas de MDF, e aí eu deixo areia e deixo também os cartões aqui para eles aprenderem a nomear cada um. E o nosso livrinho aqui para identificar também com toda a definição de cada nome. Aqui embaixo já entra a área de matemática. Eu tenho essa bandeja aqui, né? Essa tábua. Ela é muito semelhante ao material Montessori, só que em Montessori usa-se palitos, né? É teto que chama. E aí, como eu não tenho esse material, eu uso esse aqui com as pedrinhas, que eu acho assim que no fundo acaba tendo o mesmo sentido, né? E aí a gente trabalha quantidades certinhas até 10. Já estamos trabalhando números pares e ímpares, tudo com pedrinhas. E aqui já estamos iniciando também continha de soma. Então a Cleo ela escolhe aleatório um númerozinho, coloca aqui, e aqui dentro ela coloca as quantidades e depois ela vê o resultado. Então aqui a área de matemática também nós estamos evoluindo rápido, é uma coisa que a Cleo gosta bastante. Aqui embaixo eu deixei o nosso quebra-cabeça para ela estar sempre trabalhando a sequência numérica. Deixei aqui esse brinquedinho aqui das formas geométricas para ela colocar no papel e traçar essas formas geométricas, porque apesar de serem da área de geometria, ele também fica na área de linguagem, porque é um trabalho preparatório de escrita também, né? Esse controle motor da criança conseguir marcar essas formas no papel. Aqui são cartões para brincar de jogo do intruso. A criança tem que descobrir qual desses elementos não começam com a mesma letra do grupo. E aqui é o nosso alfabeto móvel, que eu coloquei assim um pouquinho dividido para facilitar na hora de achar a letrinha. Eu preciso encontrar uma caixa que caibam todas essas letras separadinhas. Se alguém tiver alguma ideia, por favor, me passem. Aqui embaixo é a nossa caixa de elementos não estruturados. Ó, tem coisas que elas trazem da natureza, pedras. Tem esses personagens aqui que são pegs, né? Que não tem, não diz se é menino, menina, nem se tem fisionomia. E tem uns que a gente já pintou, dando a eles já um personagem, né? Então aqui tem rolha. Esse aqui a Cleo quis pintar de preto para fazer mesmo raças diferentes, né? Temos essas placas de madeira que dá para escrever aqui com giz. Esses tocos de árvore. Ó, cascas de árvore. Tem conchas, vários tipos de pedras. E aí eles brincam aqui de forma livre, né? Aqui eu coloquei o nosso ovão da avestruz, e lá tem um ovo miúdo de galinha, mas é um ovo completamente também diferente, é bem pequenininho. E aqui ficou no final, então, a nossa parte de geometria. Eu deixei aqui o tangram com algumas cartinhas para eles desenvolverem algumas figuras. E aqui para trabalhar as formas geométricas também com esse brinquedo magnético. Dá certinho ali os palitinhos, as bolinhas. Então fica super legal. Aqui do lado fica o meu cesto de livros que eles irão precisar para trabalhar nessa estante, né? Então, quando eu vou trabalhar com a Cleo, eu já seleciono o livro. Quando são os maiores, eles mesmos já veem o que querem pesquisar, o que querem aprender, e eles vêm aqui nesse lado e pegam. Lá são livros de história e aqui são livros de pesquisa. Então, eu deixo separado. Aqui do lado
são penas que nós coletamos nas férias, numa viagem que nós fizemos. Então eu deixei aqui foto das aves e aqui dentro as penas para fazer, né, correlação também com a foto. Então a mesinha da Cleo trabalhar com o banquinho dela. E esse é o nosso espaço. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar.